Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre referencial terrestre e celestre. Esses dois referenciais são muito importantes, pois um irá posicionar nós, né, como pessoas, carros, enfim, como um objeto na Terra, e o outro, o celestre, vai posicionar a Terra no espaço, ok? Bom, desde os primórdios, a geodésia e a astronomia, elas têm uma relação muito próxima, muito estreita, certo? Por quê? Porque antes do advento, né, do GNSS, a astronomia é que fazia o estabelecimento desses referenciais, ou seja, utilizava-se da astronomia para fazer o estabelecimento dos referenciais necessários para o posicionamento, no caso, né? Então, o que que a astronomia fazia? Ela observava corpos celestes, ou seja, as estrelas, planetas, quasares, enfim, né? Através da radiação luminosa dessas estrelas, desses corpos celestes. Então, eles têm uma radiação que chega até nós e através de instrumentação a gente conseguia fazer essas observações. Como consegue ainda hoje, está um pouco em desuso, porque o que nós utilizamos hoje como estrela seria o posicionamento GNSS, ou seja, os satélites que estão orbitando. Então, está fazendo as vezes das estrelas, ok? Tá? Então, essa medição da astronomia, chamada também de astrometria, né, caracteriza a aplicação mais fundamental dessa observação, né, onde a gente utilizava um teodolito específico, um equipamento óptico que tinha uma luneta, né, para fazer a visada aos corpos celestes, e hoje, né, a gente tem um equipamento eletrônico chamado de VLBI, Very Long Basement Interferometry, né, que vai permitir que eu faça esse posicionamento, né, e a definição e materialização do sistema celeste de referência, tá? Então isso vem ajudar muito a parte de posicionamento que antigamente era feito de uma forma muito precisa, só que demorava-se muito porque você tinha que ficar fazendo todo um cálculo para poder achar qual era a melhor estrela, enfim. Aí a gente vai entrar em astronomia, que não é o caso aqui, ok? Bom, algumas definições aqui que nós precisamos ter, né? Então, nós temos o globo aí representado por uma elipse, certo? Onde nós fazemos, né, as nossas medições. Então, eu tenho aqui um ponto P qualquer na superfície. Lembra da aula da semana anterior? Eu tenho a altura geoidal e a altitude geodésica ou geométrica, certo? Num ponto que está sobre a normal. Lembra? Normal, altitude o N aqui está na normal, assim como a altitude geodésica está na normal. O que não está na normal, só relembrando, é a ortométrica, certo? Então, eu vou ter esse ângulo aqui, correto? E esse outro ângulo aqui. Então, eu tenho uma latitude e uma longitude geodésica, certo? Tudo bem? Tá? Para não esquecer, esse IRP e IRM seria Greenwich, só que o pessoal está chamando agora de Reference Meridian, International Reference Meridian, e aqui é o polo, que o pessoal está chamando de International Reference Pole, ok? Só duas determinações seria para o polo e para o meridiano de origem seria Greenwich para trocar as palavras aí, tá bom? Então eu tenho lá uma longitude, perdão, geodésica ou elipsóide, né, que é um ângulo diedro formado pelo meridiano de referência. Então vamos voltar aqui, ó, pelo meridiano de referência, olha ele aqui, certo? Tá? E o meridiano local, ou seja, o local que a pessoa vai estar, no caso, estaria no ponto aqui nesse local, certo? E a latitude, que é o ângulo plano que a normal forma com sua projeção sobre o plano do Equador. Então vamos lá. Sobre a normal faz uma projeção sobre o plano do Equador. O Equador estaria aqui.
certo? Então, só uma definiçãozinha de coordenadas geodésicas que é muito importante para a gente. E aí eu vou ter novamente lá a altitude geodésica, que é a separação entre a superfície física elipsoidal, medida ao longo da normal, e a altitude ortométrica, que não aparece lá no desenho, que seria a separação entre as superfícies física e geoidal medida ao longo da vertical, certo? Ó, aqui está no geoide, aqui está no elipsoide, normal, vertical, lembra? Geoide vertical, elipsoide normal. Só para relembrar a nossa outra aula, tá? Bom, dessa forma, eu vou ter as minhas coordenadas geodésicas em φ, lambda e h, certo? Essas três, esse terno que a gente fala de coordenadas, são suficientes para fixar um ponto no espaço, tá? Antigamente, a gente utilizava muito só φ e lambda, tá? Porque a gente utilizava muito a parte de triangulação. A altitude era muito difícil de ser obtida, tá? Porque não tinha como obter as alturas geoidais. Isso eu vou falar lá na frente, depois, na parte de altitudes, mas só para não ficar sem uma explicação aqui, quando a gente vai obter, né, vai calcular algum tipo de altitude, tá? Nós precisamos de um modelo de densidade terrestre, o que antigamente era muito complexo de você conseguir. Por quê? Porque você não tinha como ficar cavando, sei lá, 1 quilômetro de solo para ver qual que era a densidade, o tipo de solo, como que ele funcionava, o que que ele ia estar, pensando a grosso modo assim, o que que ele ia estar interferindo na hora que eu iria, né, calcular a minha gravidade para poder achar a minha altitude. Depois a gente vai ver que tem uma relação entre nivelamento, gravidade, para poder fazer o cálculo da altitude ortométrica. Então aqui, por isso que a gente fala que era meio que impossível de ser obtida, pois não havia como obter as alturas geoidais, aquele N. Era difícil, você não tinha um modelo antigamente suficiente para fazer isso, ok? Depois a gente vai entrar em mais detalhes com isso daí. Mas basicamente hoje você já tem uma precisão muito maior e consegue ter essas altitudes geoidais. Vide o caso do MapGel, como foi falado, que ele já nos dá isso daí, tá? É um modelo que vai interpolar e vai te dar lá você vai estar dentro de um local onde ele tem algumas medições próximas e vai te dar esse valor, ok? E aí, com a aeroespacial subentende-se aí que a gente está colocando não só sistema GNSS, mas tem outros associados a ele, mas basicamente vamos pensar aqui no GNSS, no receptor. Eu recebo observações desses satélites artificiais, né? E eles me permitem, através de algumas técnicas, eu conseguir calcular o meu φ, lambda e meu h, certo? Ou seja, a minha posição tridimensional, certo? Essa parte vocês verão lá em posicionamento por GNSS, ok? Lá na frente no curso, tá? Bom, como a gente acabou de falar, as coordenadas astronômicas e as geodésicas elas estão sempre relacionadas, certo? Então, basicamente, eu vou falar aqui rapidamente de três sistemas que são muito utilizados, tá? Para você calcular as coordenadas astronômicas. Então, eu tenho o sistema horizontal ou zenital, tenho o sistema equatorial ou horário e um dos mais utilizados, que é o sistema equatorial uranográfico, tá? Então, basicamente, esses sistemas, eles são diferentes, que vai depender da origem da coordenada, da onde você está medindo, ok? Então, tá aqui, ó, o que diferencia esses sistemas são as distintas referências astronômicas para a origem das coordenadas, tá? Então, vamos lá. Primeiro ali, a horizontal ou zenital. Então, qual que é a referência dele? É o plano horizontal, ou o zênite, ou o meridiano do observador. Então, a pessoa está aqui em cima, está aqui, ó. Aí tem o zênite aqui que vai ter essa distância,
tá? Eu vou ter a altura angular, ou seja, esse H, e vou ter essa distância zenital aqui, que é o Z, né? Tá? E o zênite está aqui em cima, aqui é como se tivesse o astro, o S, aqui embaixo é o nadir, tá? Então lá, ó, PH, ó, plano do horizonte do observador. O observador está nesse plano, certo? E o PMO aqui é plano do meridiano da observação, do observador, perdão. E aqui está o meu astro. Então eu tenho esse azimuth aqui, tá? Contado no sentido oeste, tá? A partir do norte aqui, no caso norte astronômico. E aí eu vou ter essa coordenada desse astro, tá? Não vou entrar em maiores detalhes, mas dá para se calcular isso através de trigonometria esférica. E aí algumas equações que a gente tem. A mesma coisa para o equatorial, então o nome já diz, equatorial, a referência vai estar no equador, no polo celeste e no meridiano do observador, da mesma forma, certo? Então, onde está aqui, ó, PMO é o meridiano que contém o astro, tá? O astro está aqui, o S, você estaria no plano do Equador, você vai ter essa declinação aqui e esse ângulo horário, certo? Tá? E o dos mais utilizados, o uranográfico, tá? Eu vou ter ascensão reta, tá aqui, esse aqui é o ponto vernal, ok? Aí precisaria entrar um pouquinho mais em detalhes em astronomia, o que eu não vou fazer aqui, mas são essas coordenadas que a gente vai utilizar para posicionar a Terra. E aqui eu tenho a declinação. E o astro está aqui. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Esse aqui é um exemplo de um catálogo do Observatório Nacional. Ele disponibiliza todos os anos. Tá? Então é só entrar. Free, é grátis, tá? Você consegue pegar esse catálogo, certo? E utilizar. Então, por exemplo, eu vou fazer lá, logicamente, eu vou escolher qual é a minha estrela. Então, por exemplo, a 902, cujo nome chama ômega PSC, tem a magnitude dela de intensidade de brilho, que é 4, existe uma escala para isso, tá? Ela está num catálogo chamado de F5, tem outros catálogos também, e aqui está a coordenada dela, ascensão reta em hora, minuto e segundo, e a declinação dela em grau, minuto e segundo, tá? Então, eu utilizo essas coordenadas dela que estão no céu, isso obviamente varia ano a ano, tá? Dá para ser calculado também diário para o horário que ela vai estar passando e o horário que você vai estar mexendo. Então aqui é só um exemplo de um catálogo de estrelas, tá? Que você pode estar utilizando. Tem várias outras estrelas catalogadas, ok? Então é só para deixar como exemplo, certo? E aí as coordenadas cartesianas eu vou gravar ela num outro vídeo para que esse vídeo não fique tão grande, ok? Será no vídeo 2.